que acontece aqui na plataforma, mas começou a gravar, dessa vez não caiu. Estamos iniciando essa segunda parte da aula do dia 12 de maio, de Administração de Marketing, quando recebemos a visita da Natália Dutra, que está apresentando o seu trabalho de conclusão e trazendo todo o conhecimento produzido nesta pesquisa muito interessante na área do marketing digital e da estratégia omnichannel. Então, Natália, inicia a apresentação de novo ali, vai ter que iniciar a apresentação e podemos retomar essa segunda parte. Deixa eu só ver o que tem de comentários aqui. Na pesquisa mostra que muitas pessoas têm acesso à internet, não lembro dos dados exatos, mas uns quantos milhões, a Franciele está chegando agora também, uns quantos milhões de pessoas ainda não possuem acesso, isso interfere diretamente, né? A Marindia comentando. Sim. A Natália, inclusive, no início da pesquisa, acho que apresenta lá num dos slides esse número de pessoas que já estão conectadas, né? Quanto já estão, mas realmente ainda tem, sim, pessoas que não têm acesso, verdade. Exatamente, Marindia reforça aqui, por exemplo, que nesse tempo de pandemia, infelizmente, não temos a audiência total, porque alguns não conseguem acessar o ambiente aula e tal. São poucos, mas realmente tem. Hoje nós temos, olha, 47. Nós tivemos o nosso recorde aqui, não sei se vocês lembram, 49. Foi, não me lembro a segunda aula que a gente teve aqui. Mas vamos lá, estamos quase batendo o recorde. Natália, a palavra é sua. Ok. Voltando, então, para o meu trabalho, vou começar a apresentar, então, para vocês os resultados da minha pesquisa. Na primeira parte, então, aqui eu mostro o perfil dos respondentes, né? Quem são as pessoas que responderam essa pesquisa, quem são esses 479 pessoas. Mais de 70%, então, são mulheres, tendo um predomínio aí do sexo feminino, girl power, idades, então, de 23 a 30 anos e 31 a 45 anos foram o público aí mais atingido. E a renda predominante foi de até 3 salários mínimos e de mais de 3 salários mínimos até 6 salários mínimos, então, os que mais responderam aí a minha pesquisa, desculpa. Então, eu começo aí com uma análise univariada da minha pesquisa, então eu vou apresentar gráfico por gráfico. Eu fiz, se eu não me engano, 20 perguntas, 21 perguntas, não vou lembrar exatamente a quantidade de perguntas que eu fiz. A análise univariada, eu analiso uma por uma, e depois eu vou fazer a análise bivariada, ou seja, eu vou fazer alguns cruzamentos de comportamentos com perfis, né? Então, aí, a primeira pergunta que eu fiz para as pessoas foram se eles compram, né, aparelhos eletrônicos e de informática em lojas virtuais. Então, a grande maioria aí respondeu que sim, né, eles concordam com a afirmação. Com isso, em média, a cada 3 pessoas, 2 compram na internet. Então, é um número bastante expressivo aí. Biglia, 2015, ele diz que os consumidores estão cada vez, sim, mais exigentes, né, e esperam um comportamento preciso e eficiente. E é uma característica aí decisiva e bastante presente no ambiente virtual. E quando a gente percebe esse alto percentual de concordância, a gente pode considerar que, sim, essas exigências aí que o consumidor tem com relação ao atendimento preciso e eficiente, estão sendo atendidas. Opa, desculpa. Ali no segundo gráfico, eu perguntei, então, se eles compram, né, eletrodomésticos em lojas físicas. Só para esclarecer, as minhas perguntas foram afirmações, tá? Então, as pessoas tinham que falar se elas concordavam parcialmente, se elas discordavam, ou se elas não discordavam e nem concordavam.
Então, ali a compra de eletrodomésticos em lojas físicas. Aqui, então, 70% dos pesquisados concordam com a afirmação. Então, apesar de Turt retratar que o comportamento do consumidor mudou com a chegada da internet, e mudou mesmo, porque lá, aqui no primeiro gráfico, a gente vê que as pessoas estão comprando na internet. Nesse caso aqui específico, a gente pode deduzir que o canal de compra vai depender do segmento do produto, sendo que aqui há uma preferência, sim, pela compra de eletrodoméstico em loja física. E aqui no outro gráfico a gente pode ver que há a preferência de eletrônicos e informática em loja virtual. Aqui eu fiz a afirmação para ver se as pessoas pesquisam na internet antes de efetuar uma compra. Kotler diz que hoje as pessoas estão mais expostas a informações, né, a diversas informações, tanto sobre a marca, sobre o produto. Isso a gente consegue perceber até entrando em qualquer site aí de loja, de marca. A gente entende mais sobre a marca, a gente entende mais sobre o produto, a gente tem mais informações sobre isso. Então, aqui a gente pode perceber o quanto que Kotler fala, o quanto é verdade isso que Kotler diz, né? Então, a cada 10 pessoas, 9 pesquisam na internet antes de efetuar uma compra em loja física, que é um número bastante expressivo, né? Quando questionados sobre se costumam analisar o produto em loja física e depois comprar pela internet, o gráfico ele se divide um pouquinho. Porém, como 20% ali, mais ou menos, não concorda nem discorda, a gente pode, então, afirmar o que Souza diz, o que Souza caracteriza como showrooming, né? Que é uma prática na vida das pessoas desta amostra, ou seja, elas vão até a loja, analisam o produto e acabam optando pela compra na loja virtual. Aqui a gente pode tirar mais uma outra afirmação. Elas estão encontrando mais vantagem em loja virtual, porque se elas vão até a loja física e acabam comprando na virtual, daqui a pouco, aí na virtual, elas estão encontrando uma maior vantagem. Aqui, esse gráfico aí bate bastante com o tema da minha pesquisa, né? Aqui a gente pergunta, então, sobre a preferência de lojas que oferecem diversos canais de contato com o consumidor. Aqui, mais de 75% concordaram com essa afirmação. Então, Souza diz que esse tipo de consumidor busca por hiperconveniência. Então, tudo tem que ser quando ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer e como ele quer. Então, esse consumidor, ele busca ele busca também uma proximidade com a marca, né? Então, por isso que ele quer, para onde ele quer olhar, a marca tem que estar lá. E o Souza denomina esse tipo de consumidor como omniconsumidor, que é o consumidor do omnichannel, né? Da omniera, como ele trata. E a gente pode considerar aqui, olhando para o gráfico, que o público que respondeu essa minha pesquisa tem grandes chances de serem esse tipo de consumidor, né? De ser um consumidor omniconsumidor. Opa! Estou um pouco acelerado. Esse gráfico aqui eu fiz como base no modelo de loja física virtual, né, que a Magazine Luiza aí está implantando. Eu acredito que mais para cidades pequenas, assim como a minha, né, eles têm uma loja física, só que sem produtos expostos, com pouquíssimos produtos expostos, mais celular mesmo, mais smartphone e alguns brinquedos, assim, que eles deixam expostos. E as pessoas vão ali e os atendentes eles realizam a compra para eles online. Então, eu vou até uma loja física daqui a pouco eu quero ver o produto, eu quero analisar o produto. Então, algum produto eles vão ter ali, só que eu vou estar comprando online, né? Eu não, meu vendedor. Então, eu perguntei para as pessoas se elas gostariam, então, de terem uma loja física para experimentar, analisar e testar os produtos. E comprar, então, na loja virtual, né? Então, a grande maioria aqui respondeu que sim. E Kotler fala da necessidade da gente mapear o caminho do consumidor até a compra. Observando, então, a opinião desses respondentes, as marcas precisam, sim, estar atentas nessas mudanças que vêm acontecendo,
ainda mais agora, né, com essa pandemia, o próprio professor comentou antes, que agora a gente compra praticamente tudo, né, está se tornando cada vez mais natural isso. Então, as marcas, elas precisam estar conectadas, precisam estar entendendo tudo o que está acontecendo aí no mundo, para ir se adaptando a essas mudanças. Aqui eu fiz a questão de que se a pessoa vai lá na loja física, né, e daqui a pouco não tem o produto lá. Eu perguntei para ela se o vendedor indicou ali na hora da compra, então, que se ela, que por não ter o produto ali, ela fizesse a compra, então, pelo aplicativo ou site da loja. Aqui é um gráfico que eu me impressionei bastante, porque eu não esperava. Porque, para mim, né, vendedor de loja física não aconselha, assim, essa coisa de, compra pelo aplicativo, compra no site e tudo mais, porque, querendo ou não, eles querem que a venda seja deles, mas eu me impressionei bastante porque a gente tem aqui um índice elevado, né, que demonstra como é crescente essa nova integração de canais. Aqui, Kotler e Souza dizem que, para o Omnichannel acontecer mesmo, as equipes precisam, sim, estar integradas. Eles precisam entender que, independente do canal, tudo se mescla. Então, não tem mais essa coisa de competição. Eu vou competir com a loja virtual ou eu vou competir com a loja física. Não tem mais isso. Eu preciso que a pessoa compre de mim. Então, se eu não tenho produto ali para oferecer para ela e para ela for mais fácil até comprar pelo aplicativo, isso para ela vai ser muito mais valoroso, né? Então, eles precisam entender para a estratégia realmente acontecer. Isso precisa acontecer também. Aqui, então, mais de 68% dos respondentes concordam que ainda há muitas barreiras entre os universos de compra on e off. Marquese diz que a estratégia omnichannel vai muito além e que é preciso desenvolver a integração de todos os sistemas da empresa para que essas barreiras sejam destruídas. Então, a mesma coisa que eu falei antes sobre a questão dos vendedores, né? Marquese diz que todos os canais precisam estar integrados. Quando eu digo canais, eu falo de setores, todo mundo ali tem que estar integrado com o on e o off. Então, vai muito além de loja física e loja virtual. Tudo tem que estar integrado. Então, que para isso realmente acontecer e para essas barreiras sejam destruídas, precisa ter um sistema, então, na empresa totalmente integrado. E como o alto índice aí de concordância nessa questão, a gente precisa reconhecer que que é necessário, então, uma mudança de cultura para que a estratégia omnichannel seja executada aí com êxito. Aqui eu perguntei, então, sobre a questão da compra em loja virtual com troca em loja física. Hoje em dia, muitas pessoas já fazem isso, né? Já compram online e retiram na loja física. Há um número menor, né, de pessoas que ou precisaram trocar, ou daqui a pouco optaram por trocar, por fazer dessa forma. Então, aqui eu não consigo ter um embasamento exato se isso realmente está acontecendo ou não, porque daqui a pouco a pessoa não precisou desse tipo de serviço, né? Compra online com retirada em loja física, aqui 44,9% concordam com a afirmação. Não é algo frequente, né? Mas é algo que daqui a pouco já aconteceu alguma vez. E é aquilo que a gente estava falando antes, né? Sobre a compra online com a retirada em loja física. Aqui é a mesma situação do gráfico anterior. Talvez isso não tenha acontecido com a pessoa, ou talvez a pessoa não tenha tido necessidade disso. Então, talvez seja por isso que tenha por mais que o nível de concordância aí está parcialmente alto, o nível de discordância aí também está um pouquinho alto. Aqui eu começo a minha análise bivariada, ou seja, eu vou cruzar algumas variáveis, né, com relação à característica e comportamento, e vou confrontar com algumas questões que eu fiz as minhas perguntas. Aqui neste primeiro gráfico, foi cruzado, então, característica de gênero com o comportamento de comprar eletrodoméstico em loja física.
Aqui a gente consegue notar que os homens estão mais dispostos ou propensos, né, a efetuarem compras de eletrodomésticos no ambiente virtual do que as mulheres. Talvez porque a mulher daqui a pouco ela tem um senso de urgência, ou ela tem uma necessidade de contato com o produto antes de usar, entre daqui a pouco outras questões que pode acontecer, que pode ser a justificativa, então, para esse resultado. Aqui a idade versus barreiras entre o universo de compras online e offline. Aqui é uma pequena diferença entre as pessoas que possuem até 22 anos. Os que concordam parcialmente caem um pouquinho ali comparando com as outras gerações. Os que discordam parcialmente também têm um movimento diferente, mas aqui há um equilíbrio ali na maior parte ali nas respostas dessa geração, mostrando que daqui a pouco os mais jovens, mais inseridos no mundo digital, não sentem tanto essas barreiras entre o on e o off. Com relação ao gênero e compra de roupas e acessórios em loja virtual. Aqui o movimento ali da linha está indo praticamente o mesmo, né? Não há uma diferença muito relevante. Então, aqui a gente pode concluir que eles têm o mesmo comportamento, ou seja, homens e mulheres, nesse quesito aqui, pensam igual por um milagre. Esse gráfico aqui, então, apresenta a idade versus a compra de eletrodomésticos em loja virtual. Aqui a gente consegue ver uma pequena inclinação nas idades de 23 a 30 anos, discordando parcialmente. Só que é muito difícil obter uma conclusão nesse caso, porque é pouquíssima ali, é pouquíssima a diferença. Aqui, então, idade versus pesquisa na internet antes de efetuar compra em loja física. Apesar, então, de ter um equilíbrio nas respostas, a gente consegue perceber uma pequena ali, uma leve inclinação nos respondentes acima de 46 anos, discordando totalmente, diferente dos demais, né? Souza diz que as gerações Z e Y não valorizam tanto princípios que foram e ainda são tão importantes para muitos, né? Como tradição, perfeição, essa coisa da tradição pesa muito, assim, eu acredito nessa parte. Então, talvez seja por isso que eles estejam mais dispostos a uma mudança, esse pessoal, essa geração ZY, né, no caminho de compras diferente dos baby boomers, né, que são esse pessoal mais antigo. Aqui, idade versus lojas com diversos canais de contato. Aqui a gente não tem por não ter diferença de preferência entre as idades, a gente indica que que a busca por lojas que oferecem diversos canais de contato torna-se exigência em todos os públicos, né? E, por consequência, então, é uma prática importante para as empresas. Então, aqui a gente consegue perceber que, independente da idade, dos mais jovens aos mais velhos, a preferência por lojas com diversos canais de contato é bem presente. Aqui a renda familiar versus o showrooming, né, que é o que a gente falou antes, que é sobre a questão de ir até a loja física, analisar o produto e, dependendo das condições, finalizar a compra em loja virtual. Aqui a gente pode ver que há pouca diferença comparando as linhas, então não é tão significativo, né, ou então suficiente para a gente tirar alguma conclusão. Esse outro gráfico aqui também há uma simetria, então, entre as respostas, que é sobre a renda familiar versus lojas virtuais com local físico. Então, a gente não conseguiu tirar muitas conclusões relevantes. Aqui nesse gráfico foi feito, então, o cruzamento com as respostas positivas da questão de ter um local físico para lojas virtuais, comparando suas respostas na questão do showrooming. Então, aqui nesse caso, as mesmas pessoas que acharam interessante a ideia de ter uma loja virtual com local físico, também possuem o hábito de comprar pela internet após visitarem uma loja física. Este é um comportamento, então, esperado, e que, inclusive, a gente poderia até esperar esse comportamento em percentuais maiores.
Com as respostas positivas sobre não ter dificuldade no atendimento online, a gente cruzou, então, as respostas da questão sobre preferência pela loja física, justamente por ter o atendimento presencial, né? Nesse caso, apesar de não possuir dificuldade com atendimento online, ainda há a preferência relevante aí pelas lojas físicas por ter atendimento presencial. Essa questão aqui, com as respostas positivas da questão sobre a preferência por lojas que oferecem diversos canais de contato, a gente cruzou as respostas sobre a questão de existir muitas barreiras entre os universos de compra on e off. Neste gráfico aqui, a gente consegue perceber que os mesmos respondentes que possuem essa preferência de diversos canais ainda encontram muitas barreiras entre o on e o off. A gente consegue retratar isso quando o Serrentino diz que do Brasil há ainda um caminho longo a se percorrer, né? Porque o mercado brasileiro ele ainda tem muita dificuldade de possuir uma visão única do cliente. Então, é muito aquilo do que eu tratei antes, sobre a questão de, eu não posso indicar daqui a pouco a loja virtual, porque eu preciso também dessa troca. Então, aqui a gente pega muito essa questão de que o brasileiro ele tem essa dificuldade de ter essa visão única do cliente. Ele é um cliente único, então, se ele comprar da minha empresa, isso já vai valer. E, apesar, então, dos respondentes possuírem essa preferência pela estratégia omnichannel, eles sentem que quando isso é comparado na realidade das compras nas lojas online, lojas físicas, alguns empecilhos são encontrados. Daqui a pouco por preço, na loja virtual eu encontro um preço melhor, ou na loja física eu encontro um preço melhor, daqui a pouco na loja física eu não encontro só preço, eu encontro atendimento, por isso que as lojas virtuais já estão investindo bastante também nesse atendimento mais personalizado, mais humanizado também, porque eles entendem essa necessidade de aproximação com o cliente. Daqui a pouco por política de troca, entrega, confiabilidade. Então, essas coisinhas assim faz com que a preferência inicial deles de ter diversos canais de contato, elas daqui a pouco não estão sendo atendidas. Chegando aqui nas minhas considerações finais, né? Aqui a estratégia omnichannel, ela traz a integração e conexão dos canais online e offline, a fim de melhorar a experiência do cliente. A gente utiliza muita tecnologia nesse processo, e que a gente pode perceber no gráfico anterior, né, ainda assim, muitas barreiras entre os canais, então fica um pouco difícil a execução efetiva da estratégia. Daqui a pouco eu posso, claro, eu fiz Brasil, né? Daqui a pouco, se eu olhar outros lugares, há provavelmente alguma mudança, né? Mas como é Brasil, a estratégia, então, fica um pouco difícil de ser executada, muito por conta dessas barreiras que as pessoas encontram entre os canais. Ali com a inserção da internet, ocorreu mudanças no comportamento de compra do consumidor contemporâneo, então ele passa a possuir mais informação. Então, antes de comprar na loja física, ele pesquisa na internet, assim como antes de comprar na loja virtual, ele vai até uma loja física e analisa o produto. Ele tem ainda preferência, né, por lojas físicas, pelo atendimento presencial, mas eles já não possuem mais dificuldade no atendimento online. A escolha do canal de compra vai depender do segmento do produto. Então, e outra coisa que eles exigem muito mais, uma aproximação das marcas com elas. Então, eles querem que a marca, ela chegue, ela entre na casa delas mesmo, ela se mostre muito mais para o cliente. Então, daqui a pouco é isso mais que as marcas têm que fazer. Aqui, então, as transformações da oferta a partir das estratégias digitais se deram ao fato da tecnologia fazer parte cada vez mais da vida das pessoas. Então, cada ofertante passa a se preocupar mais em manter e fidelizar seus clientes. Então, eles investem em melhorar a experiência deles, né? Assim como cada concorrente busca inovar e desenvolver novas estratégias, tendo a tecnologia do seu lado. E quem se beneficia com isso é o próprio consumidor. Só que o nível de exigência dele, ele passa a ser maior a partir de cada nova e melhor experiência.
A estratégia Omnichannel é apenas o início, né, desses movimentos, que já anunciam novas práticas, como varejo de relevância, internet das coisas, realidade aumentada e inteligência artificial, sendo esses temas aí relevantes para novas pesquisas acerca do futuro do varejo. Então fica aí a dica para quem gostou desses temas, para quem quiser pesquisar mais sobre isso. Daqui a pouco esses assuntos aí são relevantes, daqui a pouco até para um trabalho aí de conclusão de curso. Aqui, por fim, eu trago uma frase de Martin Luther King, então, suba o primeiro degrau com fé, não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Muito obrigada aí, galera, fico aí para dúvidas. Professora, é contigo. Muito bem, Natália. Esse é o momento dos aplausos. Eduardo Langoni já está aí aplaudindo. Estamos aplaudindo agora. Legal. Eu vi aqui que tem alguns comentários. O pessoal está elogiando aqui, mas a Vitória comenta, é muito bacana essa questão dos vendedores. Realmente a loja em questão vem modificando isso, né? Realmente a loja em questão vem modificando isso. Eles aconselham bastante as compras no app. E eu acho que tu falava de uma loja específica aqui, né? Eu falava sobre a Magazine Luiza. É isso. E o Vinícius, Marcos Vinícius fala as barreiras, isso agora no final tu falou, né, das dificuldades, a questão no Brasil e tal. As barreiras que tu te referes correspondem mais expressivamente à cultura ou ao método estratégico do comércio brasileiro? Eu acabo me referindo às duas coisas, assim. Eu acho que quando eu falo em cultura, daqui a pouco eu retrato essa parte do comércio. Eu acho que há, sim, uma dificuldade em ter uma visão única do cliente e entender que o meu cliente, independente de onde ele comprar, ele vai estar comprando de mim. Então, há uma necessidade de mudança de cultura interna, de empresa, né? Para daqui a pouco mudar a forma como eles veem os seus próprios vendedores. Eu acho que é aí que está o ponto-chave, assim, da questão. O pessoal está elogiando muito aqui, você está vendo, né? Estou. Gostei realmente da tua apresentação. Eu adorei as palmas virtuais. Muitas palminhas. Mas essa questão da cultura, né, sempre se fala muito, quando se fala em cultura, do quanto é lento o processo de mudança cultural, mas eu vejo que isso cada vez também se modifica em termos de velocidade de transformação. A gente tem mudanças culturais de comportamento nos últimos tempos, muito diferente daquilo que sempre se pregou, né? Olha, mudar a cultura de uma empresa, mudar a cultura de um povo, mudar a cultura de uma comunidade, não é assim, isso leva anos e tal. Mas essas novas formas de atuação, de convivência, elas se inserem de tal maneira na vida das pessoas que em pouco tempo tudo se transforma. Essas barreiras culturais, elas estão sendo mais facilmente superadas. Mas, enfim, muito legal, Natália. Eu fiz algumas anotações aqui, até do teu trabalho antes, eu estava brincando, que tinha feito perguntas e tal, mas eu anotei algumas coisas que eu acho que é legal falar ainda, antes de encerrar, né? Primeiro, assim, dizer que a tua apresentação, essa parte final, o resultado da pesquisa, traz muitas informações, então tu foi realmente passando, assim, ó, e se a gente fosse entrar para dentro de cada slide, discutir os resultados daquele gráfico, o que representa e tal, bom, nós precisaríamos aí de 2, 3 aulas só para, né, aprofundar ainda mais, mas de tanto conhecimento que se traz a partir de uma pesquisa tão bem construída como a que tu fez. E deu para ter, assim, um panorama geral do quanto as coisas estão se modificando e tal, confirmando o que tu já apontava ou sinalizava, né, mas trazendo aí elementos concretos, o que tu já apontava e sinalizava no teu referencial teórico. Eu destaquei aqui algumas coisas, porque, como, por exemplo, quando tu fala
do inbound marketing no teu referencial teórico, que o autor, se não me engano é por aqui, ele faz uma referência ao conceito AIDA. Não, mais adiante ele faz. Aí tu traz o Kotler fazendo um paralelo com o conceito AIDA, mas no inbound marketing também, de alguma forma, já meio que anuncia isso. E é interessante porque semana passada a gente estava ainda falando sobre o conceito AIDA, né? A gente estava trabalhando aqui nesse processo e agora entramos no marketing digital e a gente, né, pode fazer esse paralelo e enxergar o quanto as coisas estão se transformando, inclusive em conceitos teóricos tradicionais e que ao longo de décadas sempre prevaleceram dentro dos ensinamentos de marketing, né? E agora está tendo essa releitura, esse ajuste. Achei legal uma citação que tu traz no teu trabalho, quando fala de inbound marketing, tu diz assim, ó, tu cita um autor, o Raw Content, quando alguém coleciona embalagens porque elas contêm receitas no verso, isso é inbound marketing. Quando o stand do evento tem uma caixinha de vidro para o passante deixar um cartão de visita, isso é inbound marketing. Quando uma pessoa compra um livro porque acompanha o blog do autor, isso também é inbound marketing. Então, tem um comportamento já comum nosso e que, na verdade, esse comportamento ele se dá exatamente por estratégias que nós não percebemos, mas elas atuam sobre nós, né? E nós acabamos participando desse processo, sendo captados, sendo capturados, né? E aí a coisa do atrair, converter, fechar e encantar, né? Tu detalhando o inbound marketing. E depois, no capítulo ali quando tu entra mesmo no comportamento consumidor, acho legal os dois gráficos que tu traz, um do Kotler e Keller e o outro do Kotler de 2017, sim, falando primeiro do modelo tradicional, né, de comportamento consumidor, que nós também, semana passada ou retrasada, já vimos alguma coisa desse processo, né, de conquista e tal, dos elementos que compõem o surgimento da necessidade de virar desejo e efetivamente se transformar numa ação consumidora, aí sim passa pelo conceito AIDA e encaminha para uma atualização do conceito AIDA que o próprio Kotler traz, que no AIDA nós temos a atenção, o interesse, o desejo e a ação. E agora, dentro dessas novas estratégias, eles criam a atenção, a atitude substitui o interesse e o desejo, uma atitude, então desperta a atenção, esta atenção já remete para a atitude dentro destes ambientes virtuais muito mais dinâmicos, remetendo para a atitude uma ação e uma nova ação, ou seja, a ação e a nova ação já encaminhando para um relacionamento pós-compra, para manutenção ou criação de vínculos e fidelidade e tal. Essa parte aqui achei muito legal, por isso que eu destaquei. E depois as gerações, né? Que tu fez também um breve retrato, assim, das gerações, e que queira ou não queira, a gente precisa, quando vai desenvolver as nossas estratégias, lembrar dos diferentes comportamentos, né, destas diferentes gerações. Algumas absolutamente familiarizadas e querendo, inclusive, atuar enquanto protagonistas ou consumidores neste mundo, e outras gerações que até bem pouco tempo ainda resistiam, tinham mais dificuldade, mas que também estão sendo, né, envolvidas, dominadas, e cada vez mais, como em algumas respostas que tu encontrou ali,
que não se tinha mais tanta clareza, assim, olha, os mais jovens, não, a gente já percebe determinados comportamentos se assemelhando independente da idade, mostrando o quanto estas ações estratégicas desenvolvidas estão efetivamente entrando na vida de todos nós, né? Então, muito legal. Isso eu destaquei algumas coisas assim só para mostrar para a turma, né, a profundidade assim da pesquisa da Natália, tanto em termos de produção teórica, né, de referencial teórico, que é o que eu disse no início, que é o que nos dá embasamento, que é o que nos capacita a fazer interpretações mais profundas, é o que nos capacita, inclusive, a construir um questionário mais consistente, né, mais sólido, mais profundo. Então, eu saio da superficialidade, eu saio dos achismos e começo, efetivamente, a buscar ampliar ainda mais aquilo que já está posto, né, como verdades momentâneas. A gente não tem mais verdades absolutas, mas verdades momentâneas. Muito legal, Natália, obrigado por ter estado conosco. Não sei se o pessoal quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a Natália, aproveitar esse momento ainda que ela está aqui. Foi muito elogiada, viste? Professor, muito legal. Fala, Natália. O senhor estava falando antes sobre, citando ali no meu trabalho, sobre a questão das gerações, né? Ali ficou muito claro para mim a importância que tu tem que ter na tua empresa, né? De delimitar ali a persona, de tu conhecer o teu público-alvo efetivamente. Em quem eu quero atingir, quem eu tenho que atingir, quem é que compra de mim? Porque dependendo de quem compra de mim, eu vou fazer diferentes tipos de ações, né? Então, por isso que a pesquisa e tu conhecer a tua persona é muito importante. E por isso que esse desdobramento, e no início da pesquisa já a preocupação de saber quais são os critérios que são importantes para definir, né, esses diferentes perfis, os diferentes públicos, a persona, como tu disseste, e a partir disso encontrar as preferências, os desejos, né, as manifestações de cada público para ver aquele que realmente está mais alinhado com a tua oferta, com a tua proposta. Muito bem. Mais algum comentário, Lourdilena? Eu acho que tinha falado alguma coisa. Eu queria perguntar para a Natália se ela pode deixar o telefone dela se a gente tiver alguma dúvida para perguntar para ela. Você já vai ser contratada agora, consultora. Posso sim, posso deixar meu contato. Muito obrigada, tá, Natália? Ou daqui a pouco, mais fácil ainda, quem daqui a pouco quiser o meu contato, ou tiver alguma dúvida, pode pedir para o professor ali, que o professor tem, ele passa para vocês. Beleza. Ok, obrigado. Legal. Muito bem, acho que nós agora encerramos esse bloco. Alguém mais tem alguma manifestação? Caso contrário, nós vamos interromper a gravação, para não ficar muito extensa. Aí nós vamos agradecer a Natália por ter estado aqui conosco. Vou te mandar depois um certificado, a gente sempre faz isso, né? Um certificado como nossa palestrante convidada da noite, acho que é legal, isso sempre é importante, um registro. Eu bati fotinhos enquanto tu apresentava, então depois eu vou te mandar aí, tu publica, faz teu merchan. Meu merchandising. E aí retomamos em seguida, só interrompo a gravação, a gente se despedir da Natália, mas já retomo porque nós temos agora o AP2 e eu tenho explicações aí para fazer com relação a esse trabalho próximo, ok? Natália, valeu, muito obrigado mais uma vez, estou interrompendo a gravação agora.